Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa e hoje nós temos a nossa aula de arte do dia 29/10. Hoje eu venho retratar para vocês mais um pouquinho sobre o neoclassicismo, né? Onde nós estamos dando continuidade à nossa disciplina, tá? Nossa disciplina de arte com o nosso conteúdo aí da arte neoclássica. Então vamos lá? Antes de começar, eu quero deixar em aberto para vocês novamente que podem estar me chamando no WhatsApp para a gente conversar, solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? A gente pode fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo e aí ninguém vai ficar com dúvida no nosso conteúdo, tá bom? Então vamos aí, né? Dar andamento aí, dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo de arte, ok? Primeiro, eu gostaria de deixar para vocês bem claro, né, o que foi o neoclassicismo, né? Aqui nós temos como base, podemos pensar como base no retorno ao estilo grego-romano, tá? Porque a arte neoclássica, ela se inspira em aspectos da arte grego-romana, tá? Então, o neoclassicismo, ele aconteceu entre 1750 até 1850, tá? E ele foi marcado por essa retomada ao estilo grego-romano, tá? Ele se inova, tá? Na literatura, na pintura, nós podemos citar na escultura, arquitetura, tá? E ela vem aí, o seu surgimento logo após a Revolução Francesa, tá? Quando esses pensadores, eles vieram aí com o intuito de reforçar e destacar a razão. E qual que é, então, esse objetivo? Representar as belezas e as formas das artes clássicas, tá bom? Então, professora, cita pra gente alguns aí dos artistas predominantes que fizeram parte aí do movimento neoclássico, né? Que veio valorizar principalmente a técnica dos desenhos, a técnica da pintura, tá? Nós podemos citar grandes pintores, né? Os principais como o Jean Auguste Dominique, tá? Ingres e Jacques, Louis Davi e o escultor italiano Antônio Canova, tá? Já no Brasil, nós também temos outros artistas importantes como o Nicolas Antoni Atauani, tá? O Jean. Então, são artistas que fizeram parte desse movimento. O movimento, ele deixava de lado o estilo detalhista do barroco. Então, o movimento neoclássico, ele vem, né, depois do barroco, tá? E também do rococó. Com essas influências iluministas, que se preocupavam com grandes padrões de beleza, que se preocupavam que essas obras pendurassem aí por muitos tempos, os artistas, sétimo ano, eles buscavam aí trabalhar com uma grande qualidade nas suas formas, tá? Principalmente na forma de criar, respeitando aí a harmonia. Vocês podem ver que respeita linhas retas, o equilíbrio entre as cores, principalmente a simetria dos traços. Então, o neoclassicismo, ele pendurou aí até o século XX. Quais que são as principais características aí da obra, né, das obras neoclássicas? Então, nós podemos citar como uma rejeição da arte barroca, tá, e do rococó, estilo rococó, que ainda era presente na Europa, né, nesse período. Eles almejavam muito retomar os princípios da arte clássica, né, da antiguidade, seguindo aí as proporções temáticas mitológicas. Aliás, né, os renascentistas que vieram antes dos barrocos, eles já haviam feito isso com os ideais do antropocentrismo, tá?
o racionalismo. Então, a gente pode comparar e identificar algumas semelhanças. Quais semelhanças nós podemos? Nós temos aqui, primeiramente, o movimento renascentista, né? Vocês viram logo no início sobre o Renascimento. Vocês viram também sobre a arte barroca, né? Mas o que foi o barroco, professora? Então, o barroco, ele foi um estilo artístico desenvolvido na Itália, tá? Essa passagem, as obras barrocas, elas tinham como características as curvas, tá? As linhas curvas, a abundância de ornamentação, então ela possuía muitos ornamentos, a complexidade das formas e o predomínio da emoção nos seus temas, né? Principalmente predominava aí o claro e escuro, o tom claro e escuro, tá? Que também vocês podem lembrar que é uma característica inovadora da pintura renascentista, não é mesmo? Então, a pintura renascentista, ela tinha aí equilíbrio entre a luz e a sombra, tá? Nos quadros você pode observar o relevo, as formas, elas criam um espaço que dá ideia de profundidade na sua composição. Veio o rococó e o neoclassicismo veio aí para romper com esses padrões do rococó, tá? Mesmo que ele tenha inspirado em algumas obras renascentistas, ele rompe com esses movimentos, ok? Por isso que o neoclassicismo, ela ficou marcada pela retomada dos valores da cultura grega, tá? Já o movimento rococó, que surgiu aí com a Revolução Francesa, né? Ele veio contra a estética barroca, tá? Ambos os dois, barroco e o rococó, eles possuíam ornamentação considerada fútil, irregular, excessiva, tá? E a arte neoclássica, ela já valorizava sobretudo o formal, tá? É a geração da função que garantia aí o ânimo, né, dos seus contemporâneos, né? Já vinha... Por que nós podemos falar que ele tem alguns traços das ideias iluministas? Porque eles valorizavam o racional, tá? E diminuíam aí as crenças religiosas, né? O que nós notamos muito na característica barroca, na característica do rococó, na característica renascentista, não é mesmo? Então, como que nós podemos separar? Com base no que eu já falei para vocês, se os neoclássicos eles queriam mesmo eles queriam a mesma coisa que os renascentistas, o que é que diferenciavam eles? Então, na verdade, nós podemos olhar aí a época em primeiro lugar, né? São épocas diferentes. Esses séculos passaram, né? A arte renascentista, ela foi corrompida pela arte barroca. E a arte barroca foi corrompida pelo rococó e o rococó ele foi corrompido pelo neoclassicismo, entende? Então, em segundo lugar, o Renascimento ele foi um movimento cultural muito forte na Itália, né? Enquanto o neoclassicismo ele concentra mais na França, certo? Então, venhamos e voltamos novamente na inspiração greco-romana, né? Os artistas, eles se voltavam, né? Voltaram mais uma vez no passado, adotando aí o padrão de beleza, tá? Os modelos de equilíbrio e na proporção da antiguidade clássica. E como que isso aconteceu? Logo após grandes escavações arqueológicas realizadas nas cidades romanas de Herculano em 1738 e na cidade de Pompeia em 1748, eles encontraram aí vestígios, né? Encontraram diversos ornamentos, pinturas e outras relíquias que reacenderam, ou seja, reacenderam a chama daquele interesse pelo racionalismo neoclassicista, tá? E nós podemos citar, importante também citarmos aí o neoclassicismo na arquitetura, tá? Por que nós podemos citar?
Porque o neoclassicismo, ele veio para valorizar a técnica do desenho prévio, da pintura, da escultura, tá? Da arquitetura. Então, o que nós podemos aprender aqui nas características da arquitetura, né? São edifícios públicos, principalmente, né, os templos romanos, e elas obedecem aí formas e conceitos clássicos gregos romanos, com grande exatidão técnica, né, para ostentar a grandeza da classe dominante, a burguesia, e as colunas e os frontões eram decorados com baixos relevos. Aqui eu trago para vocês o exemplo da Assembleia Nacional de Paris, né, na França. É um prédio público, né? É uma construção de grande valor, né? De grande a valorização aí dos seus aspectos, né? Simétricos, são retratados aqui como obedecendo aí os conceitos clássicos grego-romano, tá bom? Aqui tem a igreja de Santa Madalena também, na França. Vocês podem ver que uma obra, ela tem muito de uma outra, né? Ela se parece, ela tem resquícios de uma outra. E também nós temos importância, né, na arquitetura e na pintura, tá? A arquitetura, ela é marcada principalmente aí pelas produções, né, da beleza, retratava da beleza que era criada em Roma, tá? Na Grécia. Então, depois dessas escavações que eu falei para vocês, acenderam mais ainda o interesse em retratar, ok? Já na pintura, as cores já eram mais equilibradas, já eram mais discretas, né? E sem grandes contrastes. A pintura, assim como a arquitetura, também exaltou aí os valores grego-romanos, tá? Demonstrando especial inspiração nas esculturas da antiguidade. Então, eu não sei se vocês observaram que na abertura da nossa aula tem aí uma pintura, né? O Juramento. E essa pintura, ela é marcada, né? Essas obras, elas são marcadas por personagens com uma beleza idealizada. É um corpo muito perfeito, escultural. Vocês podem ver nos detalhes da mão, do pé, que tem muita perfeição, do rosto, ok? Então, uma beleza característica aí dos padrões de belezas gregos, né? Renascentistas. Outra característica interessante é que não há nesses quadros marcas de pinceladas. Vocês podem ver que tudo é muito discreto e equilibrado, tá? Eles apostam muito também nas imagens realistas, né? Os contornos eram totalmente precisos, feito com objetividade e muito rigor. Então, vocês podem aí observar no Juramento dos Horácios, tá? As características realísticas da imagem, você consegue perceber os dedos das mãos que são em perfeita criação, os músculos das pernas. Então, os artistas também, eles se preocupavam muito com a proporção áurea, tá? Eles exibiam essas ilustrações feitas a partir de cálculos e eles apresentavam rigidez nesses métodos, ok? Então, a gente pode também estar aí fazendo uma nova pergunta. O que é a arte românica, né? Então, eu deixei para vocês perceberam que no material didático de vocês vem falando do neoclassicismo ao romantismo, né, novamente. E eu quero esclarecer para vocês um pouquinho da arte romântica, tá? Que se opôs à arte neoclássica. Então, um movimento, ele vem sobrepondo o outro. E
essa arte romântica, ela tem como principal característica libertar as regras da academia, ou seja, diminuir aí a necessidade de imitação da natureza, imitação realística, né? Então ela vem, a arte romântica, ela rompe com esses padrões, tá? E esse movimento, o sétimo ano, ele ganha força na França, tá? Na Inglaterra, que vem propondo aí uma alternativa de um mundo ordenado, tá? Como se desejava aí incorporar as artes, as noções de descontrole, do ser imprevisível, tá? Não dos cálculos, como eu falei para vocês, das obras neoclássicas, né? Então, essas regras, elas fogem aí, elas querem demonstrar mais emoção, mais intuição, até mesmo a imaginação, ok? Então, eu trago para vocês aqui a queima das casas do parlamento. O que vocês podem observar de início nessa obra? As pinceladas, né? Contornos que não são tão precisos. E esta característica não é uma característica neoclássica, não é mesmo? Não dá para vocês acompanharem junto comigo esse raciocínio que não tem nada de previsível nessa imagem. É muito imprevisível. As chamas, o jogo de luz, ela mostra a instabilidade porque é um fogo, né? Então, vocês podem perceber que as obras, o romantismo, ele veio se destacar aí, na verdade, do academicismo. Ele julga o academicismo como desnecessário. Por quê? Porque eles esperam que as obras tenham mais intuição, mais imaginação, né? Menos rigor objetivo, ok? Então, sétimo ano, eu vou deixar em aberto aqui, tá? O nosso espaço de aula. Eu expliquei para vocês os principais fatores e aspectos que a gente precisa entender do neoclassicismo. Mas como é um movimento cultural, né, um movimento artístico, pode surgir outras dúvidas que a gente talvez não tenha falado neste slide. Se surgiu dúvida, pode me chamar no WhatsApp, eu vou estar pronta a atender vocês, ok? Então, um grande abraço meu e até a nossa próxima aula.